Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro A Gênese, segundo Kardec e os Espíritos, e traduzida por Guion. Hoje a gente vai refletir sobre algumas questões, dentre elas, são três as questões. Por que Cristo chamou o novo Messias de Consolador? A outra questão, eu anotei aqui, por isso que eu estou olhando para cá. Por que Cristo não pôde desenvolver o seu ensino? E a terceira questão é: quem tem o direito de interpretar as Escrituras Sagradas? São questões que vale a pena a gente pensar e refletir juntos, né? Então, o livro A Gênese diz o seguinte: por que Jesus chama ao novo Messias Consolador? Bom, este nome, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, Jesus previra, que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. A segunda questão é: por que Cristo não pôde desenvolver o seu ensino? E aí vem o livro diz o seguinte: se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então, ou seja, da época. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germen, ou seja, semente, uma sementinha, faltando-lhe só a chave para se apreender o sentido das palavras, ok? Apreender é você absorver, é você ter uma base mais assertiva, né? Que não te dá a chance de ser distorcido o ensino, ok? E aí vem mais a outra pergunta final: quem tem o direito de interpretar as Escrituras Sagradas? E aí o livro diz o seguinte: porque, gente, lembrando naquela época, era o século XIX, então a ciência estava começando a criar, uma importância maior sobre a razão acima da fé. Então, antigamente, antes desse despertar científico, as pessoas eram proibidas de interpretar, se não fossem homens e pessoas da igreja, do clérigo, e não é qualquer um, tem que ser um bem importante dentro da hierarquia da igreja. Então, essa pergunta é conveniente à época, na qual pouquíssimas pessoas tinham esse direito. Então começou as pessoas a exercerem um direito maior em questão da interpretação dos textos sagrados, Então, quem toma a liberdade de interpretar as Escrituras Sagradas? Essa é a questão. Quem tem esse direito? Quem possui as necessárias luzes? Se não os teólogos, quem estuda a religião. Quem o ousa? Primeiro, a ciência, que a ninguém pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e preconceitos. Quem tem esse direito? E aí ele coloca assim: neste século, e aí ele está se referindo ao século XIX, neste século XIX, 1800, Kardec começou a escrever, a conversar com os espíritos a partir de 1850 e pouco.
ok? Então, na segunda metade do século XIX. Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos e as escrituras não são mais a Arca Santa. O que era a Arca Santa? A Arca Santa era a Arca da Aliança, onde os hebreus guardavam as tábuas da lei a mando de Moisés. Quer dizer que ninguém podia mexer, somente aqueles que eram importantes e que eram do culto, tá? Então, as escrituras não são mais a Arca da Aliança, na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem, os da Idade Média e, em particular, os pais da Igreja. Eles, contudo, não o eram bastante para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Os antípodas eram aqueles que viviam do outro lado do mundo, né? Que as pessoas recusavam em acreditar porque achavam que a Terra era plana. Bom, mesmo sem ir tão longe, né? Os teólogos dos nossos dias não lançaram anátema à teoria dos períodos de formação da Terra? Pois é. Anátema seria, assim, uma maldição, né? Os homens só puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam, das noções falsas ou noções incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos de muito boa fé se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho, querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia pré-concebida, giraram sempre no mesmo círculo, sem abandonar o seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Por muito instruídos que fossem, os teólogos não podiam compreender causas dependentes de leis que lhes eram desconhecidas. Mas quem julgará as interpretações diversas e muitas vezes contraditórias dadas fora do campo da teologia? O futuro, né? A lógica e o bom senso. Esses são os juízes, né, das interpretações. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados e todas as religiões, de todas as religiões, tá bem? Então, todas essas ciências são importantíssimas para a gente entender quais são os significados desses textos, tá? Muita gente menospreza os textos sagrados achando que são ultrapassados, mas eles contam uma história, a nossa história, a história da humanidade. Então, a gente não pode desprezar uma coisa só porque ela não faz mais parte, né, do nosso contexto. Ela faz sim, porque ela é o nosso passado, pertence ao nosso passado. Então, ajuda a entender quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, ok? Bom, desde Confúcio, né? Essas são indispensáveis, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como ela também nem sempre está de acordo consigo mesma. Quer dizer que tanto a ciência quanto a religião entram em contradição de vez em quando, e nem por isso elas devem ser deixadas de lado ou desacreditadas, tá? Porque faz parte da gente aprender, a gente às vezes entrar um pouco em contradição para a gente perceber onde está a verdadeira verdade. Um beijo grande, espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Até a próxima. Tchau, tchau.